Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Fernanda e hoje eu estou aqui para te dar a aula mais completa que você vai ver sobre jejum intermitente. O que é, quais benefícios, quem pode fazer e como implementar o jejum na sua vida. Você tem dúvidas sobre esse assunto? Você já segue ou faz jejum? Quer ter certeza se ele é bom para você? Quer aprender como começar? Então fica comigo até o final desse vídeo. Mas antes me dá uma ajudinha, né? Deixa o seu like, porque eu vou falar tudo o que você precisa saber sobre jejum intermitente. E já se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade que estamos preparando. Bom, vamos lá. É incrível, mas ainda existe muita controvérsia a respeito do jejum intermitente. Enquanto alguns profissionais afirmam que ele é ótimo, outros seguem defendendo que nós precisamos comer a cada 3 horas, o que a maioria de vocês já deve saber que é uma tremenda baboseira. A nossa espécie evoluiu através de longos períodos de jejum. A comida começou a ser farta e abundante há poucos séculos, em alguns lugares poucas décadas, e há quem até hoje não tem esse privilégio. Mas imagine milhares de anos atrás, um inverno rigoroso com pouca disponibilidade de alimentos. O nosso corpo evoluiu dessa forma, então ele está preparado para fazer jejum. Com o tempo, com o desenvolvimento das civilizações, o jejum foi adotado como meio de cura, como um antigo e natural remédio, além, é claro, das religiões, que há milênios usam o jejum como uma forma de purificação, de limpeza, como algo profundamente benéfico ao corpo e ao espírito. E quando isso começou a mudar? Por que o jejum começou a ser visto como algo ruim para a saúde e para o emagrecimento? Porque ele não atende aos interesses da indústria alimentícia. Óbvio, é muito mais interessante para eles, né, que a gente passe o dia inteiro comendo, passe a maior parte do tempo no estado alimentado, como as dietas de comer de 3 em 3 horas, do que passe períodos de jejum. O bom é que cada dia surgem novas evidências científicas a respeito dos pontos positivos de se seguir algum protocolo de jejum. Ele potencializa o emagrecimento, ele previne doenças neurodegenerativas, como Parkinson, e Alzheimer, ele melhora a sensibilidade à insulina, ele combate estresse oxidativo, inflamações, ele previne doenças como câncer, aumenta a expectativa de vida, melhora o controle da fome e a vontade de comer, ele melhora a imunidade, aumenta a disposição e clareza mental. É claro que é aliado a um estilo de vida saudável. Jejum por si só não é milagre, ok? Mas o que é jejum exatamente? Vamos lá. Jejum intermitente é caracterizado por períodos do dia onde você não come nada e períodos onde você faz as suas refeições. Períodos de jejum e de janelas alimentares. E existem vários protocolos, com janelas de tempos maiores ou menores para alimentação. O mais comum é o protocolo 16-8, onde você fica em jejum durante 16 horas e se alimenta durante uma janela de 8 horas. Mas a partir de 12 horas em jejum, você já começa a ter benefícios, como a diminuição das taxas de açúcar no sangue. E existem protocolos de jejum de 18, 24, 48, 72 horas de jejum. Eles apresentam características e benefícios diferentes, assim como cuidados específicos. E tem outra diferença entre jejuns que confunde muitas pessoas. Você já viu de alguns médicos que durante o período de jejum você não pode ingerir nada que contenha calorias. Outros dizem que você pode tomar água com limão e alguns até falam que pode tomar café com nata ou óleo de coco. Isso porque existe o jejum metabólico e existe o jejum calórico. Nesse jejum calórico não se permite nenhuma caloria. Você só pode consumir água, chás e café sem açúcar e sem adoçantes. Já no jejum metabólico, a preocupação é não elevar os níveis de insulina no corpo. A insulina é um hormônio obesogênico, liberado sempre que nós consumimos principalmente carboidratos, mas não é estimulada por óleos e gorduras. Por isso,
tomar um café puro no jejum te manterá em jejum calórico e metabólico. Porém, se você adicionar óleo de coco no seu café, você sairá do jejum calórico, mas se manterá no jejum metabólico. Parece complicado, né? Calma aí, vamos facilitar falando somente de jejum calórico, né? Que é o que traz todos os benefícios que nós podemos esperar de um jejum. E uma dúvida muito comum é a seguinte: o que pode comer no jejum? E a resposta, obviamente, é nada, né? Jejum é jejum. Você não pode comer nada durante o jejum, mas você pode e deve tomar bastante água, chás, café com moderação e chimarrão. Tudo sem açúcar e sem adoçante, hein? Bom, Nanda, então o jejum intermitente funciona assim e pode ser muito interessante, né, pelos benefícios à saúde e para acelerar o processo de emagrecimento de quem precisa. Mas ele é bom para todo mundo? Infelizmente não. Pessoas que querem ganho muscular, né, aumentar o peso, não terão muitos benefícios nesse sentido. Até porque, para aumentar o peso, precisa haver um superávit calórico. Você precisa comer muito e fica difícil comer mais do que o habitual se a janela alimentar ou o período de horas no dia que você pode comer for curto. Pessoas que possuem alguma doença como diabetes, hipoglicemia, precisam consultar um médico antes de iniciar o jejum e, se possível, seguir algum dos protocolos de jejum com acompanhamento. Grávidas, né, que normalmente não devem se submeter a nenhum programa de emagrecimento, também devem evitar jejuns. E lactantes também não devem fazer jejum. Por isso, se você está em alguma dessas condições, verifique com o seu médico se você pode fazer jejum intermitente, combinado? Mas, apesar da ressalva, ele ainda é uma boa estratégia para a grande maioria das pessoas. O jejum pode ser feito todos os dias, no caso, né, do 18 e 16 horas, ou somente alguns dias na semana, dependendo do objetivo de cada pessoa. E talvez você esteja pensando, mas eu vi um profissional que falou o quê? O jejum fará com que você perca músculo. Ou o jejum priva o cérebro que precisa de glicose para funcionar. Ou o jejum diminui o metabolismo basal. Ou o jejum fará você comer em excesso quando voltar a se alimentar. Esses são os principais mitos que eu ouço no dia a dia. E fica tranquila, porque eles não fazem nenhum sentido. Primeiro, pelo fato de que se esses mitos fossem verdades, nenhum de nós estaria vivo hoje. Como eu disse, nós evoluímos há milhares de anos através de períodos de jejuns. Por isso, se algum desses mitos fossem realmente verdade, a nossa espécie jamais teria chegado até aqui. Sobre perder massa muscular, a degradação de tecido muscular acontece em níveis extremamente baixos de gordura, aproximadamente 4%. E isso não deve preocupar a maioria das pessoas. Um obeso pode ter mais de 50% do peso em gordura. Somente quando não existe mais gordura para ser mobilizada é que o corpo começa realmente a utilizar músculos como fonte de energia. Além disso, durante o jejum, há um aumento considerável de GH, que é o hormônio do crescimento, né? Que protege a nossa massa muscular e massa óssea. Quanto ao cérebro precisar de glicose para funcionar, é outro grande mito, porque ele pode utilizar acetonas como principal fonte de combustível durante períodos de jejuns prolongados. Quanto ao metabolismo, medições fisiológicas mostram que o período durante o jejum tem um consumo aumentado de calorias. E voltando para o nosso período de evolução, se estamos sem comida, precisamos de energia para caçar ou mesmo para fugir de um predador. Se durante o jejum o nosso metabolismo desacelerasse, deixando o nosso corpo mais lento e sem energia, muito provavelmente nós não teríamos sobrevivido, né, e chegado até aqui hoje. Se você já se convenceu de que o jejum não faz mal, bem pelo contrário, traz diversos benefícios, você pode estar se perguntando, ok, e como eu implemento o jejum então, Nanda? Primeira coisa, se você possui algum problema de saúde, qualquer condição que afeta o seu bem-estar ou qualidade de vida, faça jejum com o acompanhamento de um profissional. Combinado?
E antes de sair tentando ficar 16 horas sem comer, você precisa primeiro aprender a interpretar os sinais fisiológicos do seu corpo. Então aprenda a comer somente quando você sentir fome real, de verdade, né? E não quando você sentir apenas vontade de comer. Principalmente se você ainda segue essa estratégia de comer de 3 em 3 horas. Depois, ajuste a sua dieta. As dietas convencionais, baseadas em carboidratos, aumentam os nossos níveis de insulina, né? Que geram mais fome e mais vontade de comer. E dietas baseadas em carboidratos também têm um esvaziamento gástrico rápido. Você digere rápido e pouco tempo depois já está com fome de novo. O ideal é seguir uma dieta baseada em vegetais de baixo amido, proteínas e gorduras saudáveis. Quer saber como funciona uma dieta low carb? Clica no card aqui no canto superior direito que eu tenho um vídeo falando sobre esse assunto. Depois de ajustar a sua dieta, você precisa avançar progressivamente. Comece ficando 12 horas de jejum. Se você come pela manhã, às 7 horas, por exemplo, faça sua última refeição por volta das 19 horas. E a cada 2 ou 3 dias você vai aumentando esse intervalo. De preferência, tente sempre empurrar o café da manhã para mais próximo do almoço. Se prepare e depois de alguns dias coma às 8 horas da manhã, depois às 9 horas da manhã. Claro, se você não tem fome pela manhã, simplesmente pule essa refeição. Essa história de que o café da manhã é a refeição mais importante do dia é conversa fiada, é balela. Você não precisa mais acreditar nisso. Vá aumentando o intervalo de horas entre as refeições, até que você consiga chegar no ponto de jantar por volta das 8 horas da noite e almoçar no dia seguinte, ao meio-dia. Lembre-se de se hidratar bem. Durante o jejum, beba bastante água. Como eu disse anteriormente, durante o jejum está liberado água, cafés e chás sem açúcar e sem adoçante. Siga esses passos e vai ficar fácil para você implementar depois de alguns dias um jejum 16-8, né? Onde você come durante uma janela de 8 horas e jejua durante 16 horas. E tem todos os benefícios que eu citei anteriormente. Um dos maiores problemas que eu vejo em quem está começando o jejum é a ansiedade. Parece que a pessoa vai morrer por ficar algumas horas sem comer. É um medo de sentir fome, gente, é uma coisa surreal. Mas calma, faz jejum preparada, sem estresse. No começo leva uma fruta, leva um ovo cozido ou um punhadinho de oleaginosas na bolsa. Você não vai morrer. Está difícil seguir o jejum naquele dia? Come ovo cozido e pronto, acabou. Além disso, essa história de contar certinho as horas de jejum é útil no começo, né? Para você ir se acostumando. Depois, com o tempo, pode deixar isso de lado. Como eu já estou acostumada, eu gosto de fazer jejum espontâneo. Eu janto e almoço sempre mais ou menos no mesmo horário. Mas eu não fico mais controlando, né, as horas certinhas. Ah, agora é a hora de comer, agora é a hora de iniciar o jejum. Eu não faço mais isso. Porque eu sei que sempre acabo ficando uma média de 16, 17, 18 horas de jejum. Mas é algo que acontece naturalmente, não é algo premeditado. E deixa eu falar sobre o maior erro de quem começa o jejum intermitente, né? Que é acreditar que por conseguir ficar 16 horas sem comer, você pode comer qualquer coisa e em qualquer quantidade quando começa a janela de alimentação. Isso é um grande erro. O jejum pode acelerar muito o seu resultado de emagrecimento, mas somente se a sua alimentação estiver alinhada. Se você já estiver seguindo uma estratégia nutricional correta. Se fizer jejum com uma dieta cheia de besteiras, você só vai perder seu tempo. É importante também saber como interromper o jejum. Não é nada inteligente você fazer um jejum que aumenta sua resposta insulínica e quebrar ele quando acabam as 16 horas comendo um pão branco, que vai encher o seu corpo de carboidrato de alto índice glicêmico. Você desperdiça todo o esforço feito. O ideal é você interromper com boas fontes de gordura e proteína. Por isso, o jejum encaixa perfeitamente em uma estratégia low carb. Bom, nós falamos o que é, quais são os benefícios, como funciona, quem deve evitar,
como implementar, quais os erros mais comuns. E só para reforçar, o jejum por si só não emagrece. Ele pode potencializar o emagrecimento se na janela de ingesta você se alimentar adequadamente para emagrecer. Não adianta nada você jejuar se depois você comer de forma desregrada um monte de porcaritos. E aí, bora começar a implementar o jejum na sua vida? Você tem alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários, né? Ou me manda lá no Instagram que eu respondo para você. Agora, encaminhe esse vídeo para todo mundo que você conhece, né? Que quer aprender mais sobre jejum intermitente. E lembra de deixar o seu like, né? Espero que tenha gostado. Grande beijo e até a próxima!